todos aí mais uma vez nesse Shabat. É o Shabat agora referente à lua nova desse mês de julho. Estamos aí com a família Rodrigues, com a família Aride, com mais um café da manhã, com todos presentes, como já conhece, o seu Esdras, Atos, Yaron, Rejane, e não poderia faltar eu! E aí estamos com todos presentes. Vamos começar com o senhor Yaron. Oi, senhor Yaron, fale-me das novidades, como foi essa semana, o que tem para dizer. Diga aí. Pegando a parte de cá. Porque hoje é um dia Shabbat que a gente comemora todo ano, todo dia. E comemora esse Shabbat no café da manhã com a sua família. Certo, e aí fiquei sabendo que você foi para uma pizzaria também esse mês, é verdade? Sim. A semana? Sim. E as novidades? Mais nada, só isso? Uma boa vida e um bom Shabbat. Uma boa vida e um bom Shabat. Você vai acabar conversando, você vai ser jornalista com esse vocabulário todo. E aí estamos com o senhor Atos Baruch. Senhor Atos Baruch, o que tem a me dizer? Essa semana tivemos a estreia de Homem-Aranha Longe de Casa. Eu vi o filme foi muito bom. Mas o filme fala mais de romance de adolescentes, da Mary Jane e o Peter Parker. Mas também tem um Homem-Aranha contra o mistério. Depois vocês verem. Certo. E aí, como é que tá essa cirurgia? Tá melhor? Aham. E aí, tá tudo bem mesmo? Sim. E novidades? Alguma coisa pra falar pro pessoal do YouTube que tá te vendo? Só o Homem-Aranha? Assim, a novidade que teve essa semana. O cinema já tá lotado. E você já assistiu esse filme? Já. Gostou? Aham. Muito bom, muito bom. Dá um sorriso pessoal, dá um X aí. Esse é um X? Animado, animado. E o senhor Esdras Vinícius, o que tem a dizer? Bom, o que eu tinha pra falar mesmo, eu já falei na quarta-feira, né? Lá na Vila Pizzaria tá embaixo. Pizzaria foi pro Não ar? foi pro ar. Ainda não foi pro ar a pizzaria. Eu não sabia. Enfim, então já que não foi, né? A gente teve o relatório da Previdência, saiu, né? Infelizmente ele tirou acho que a capitalização e os servidores estaduais, mas isso aí ele pode ser feito à base de decretos. O Bolsonaro vai ter que trabalhar com esses dois pontos da Previdência, base de decretos. E ela não vai mais poupar R$1 trilhão. Ela vai fazer uma economia de 983 bilhões, né? O pessoal está arredondando para 1 trilhão, mas acredite, esses outros 99, alguma coisa bilhões valem muito dinheiro. É um dinheirão que o Brasil infelizmente perdeu por causa dessa falta de capitalização, né? A gente, deixa eu ver, essa semana teve o Sérgio Moro também, que foi para a comissão lá para explicar aquelas mensagens vazadas pelo The Intercept. E assim, a gente viu ali o que a esquerda fez naquela ali, que a esquerda quis que ele fosse, né? Eles elegeram um novo presidenciável daqui a mais 4 anos. Depois do Bolsonaro, 8 anos, o Sérgio Moro ele tem uma facilidade muito grande de passar para a presidência. Porque assim, a gente vê o nível dele, né, ali para aquelas... na entrevista dele, né? Todo mundo querendo praticamente xingar ele, querendo jogar cadeira na cabeça dele, ele respondendo com uma tranquilidade, uma elegância tão grande, que assim, o pessoal ficava até sem graça de querer falar alguma coisa com ele. E também a sessão acabou por causa do deputado Glauber Braga, né, porque ele é do PSOL, que tumultuou a sessão, né, e queria chamar o Sérgio Moro de juiz ladrão, só que a mãe dele tá presa por corrupção e lavagem de dinheiro, ou seja, é o SUS falando de uma coisa bem limpa, entendeu? É ilógico o pensamento deles, acho que eles vivem num mundo de lua. Mas é isso, essa semana teve duas coisas bem importantes. Teve o Sérgio Moro lá na CCJ e teve a Comissão da Previdência, que tirou 2 pontos importantíssimos, infelizmente. Mas de resto ela está tudo ainda a listagem completa. E ela deve ir para plenária ainda nessa primeira quinzena. Isso também é um outro detalhe que, assim, vamos ver, né? Porque agora só falta a sessão especial do plenário, onde vai todo mundo lá, vai fazer a votação e tal, dos 503 deputados. E vamos ver. Vamos ver como é que vai ser, né? É isso.
Ora, isso aí, a semana foi comum? Foi normal? Foi tranquila? É comum até demais. Certo. Isso aí não sei, água ou é café? É vinho. Vinho. Café. É café, pessoal. É que ele é bem sarcástico, nosso amigo Esdras. Mas tudo bem. Aí tá a senhora Rejane, por favor, senhora Rejane, o que tem a dizer essa semana para os seus amiguinhos da internet? Shabbat Shalom. Essa é a semana da lua nova, né? Estamos na semana que é contado como lua nova. Hoje no calendário judaico é 6 de Tammuz, 3 de Tammuz, 3. E no calendário português, aqui do Brasil, brasileiro, é dia 6 de julho. O ano é 2019, aqui pra gente, mas no calendário hebraico é 5.779. Mas a Paraxá, vou falar da porção dessa semana, ela é a porção Corá, né? Ela se encontra no livro de Números 16 até o 18, se não me engano. Mas é isso. Corá é uma das histórias mais conhecidas que tem na Torá. Ela vai estar tratando de assuntos, né, deploráveis como a inveja, o mal que traz a inveja, né? E vai falar também da mulher sábia e da mulher imbecil, burra, otária, né? Vamos dizer assim. Então, assim, a Paraxá dessa semana, ela vai começar com... Ela coloca, tipo assim, o Corá em evidência, porque ele era um tzadik, ele era um homem bom aos olhos de quem estava próximo dele. Ele era primo de primeiro grau de Moshe e de Aharon, que é o Arão. Então, o que acontece? Por que ele não estava num serviço de alto escalão, né? Servindo no Mishkan, no tabernáculo, num alto escalão? Por que não? Ele não se deu conta que ele estava carregando algo muito superior ao que Moisés e talvez até Arão. Ele era responsável pelo trajeto, por carregar a arca. E nesse período, a esposa o Moisés preparou, como foi na paraxá passada, né, a preparação do sacerdócio. Raspou a cabeça de todos os homens, tirou todos os pelos do corpo. E é dito que quando ele chegou em casa, por ter passado por esse ritual, careca, a esposa dele, não sábia, né, falou: você tá parecendo um palhaço, que loucura é essa? Que besteira, como que você tá feio assim? Aí ele, foi o Moshe, foi Moisés que, pra gente caminhar para o sacerdócio, a gente tem que, pra gente ser um levita, ou mesmo caminhar para o Kohen Gadol, a gente tem que passar por esse ritual, ficar careca, sem pelo no corpo, mas depois vai crescer. E a esposa dele criticou, censurou, desprezou, diminuiu e o que aconteceu? De tanto ela falar, por osmose, ele aderiu e ele realmente pensou, é verdade, por que Moisés fez isso com a gente? Que coisa feia, que papelão, eu vou tomar satisfação. E a partir daí, trouxe no coração de Corá uma tremenda insatisfação por estar só carregando a arca dos 10 mandamentos. Ele achava que aquilo era um trabalho insignificante. Ele queria estar na liderança, porque ele era tesoureiro do faraó no Egito. E ele achava que não havia nenhum mundo melhor que o Olam Rabá, que o mundo vindouro. Ele não conseguia comparar ao que ele vivia no Egito. Ele viveu com riqueza por ser um tesoureiro do faraó. Ele não trabalhou como escravo porque ele era da tribo dos levitas e os levitas não foram escravizados no Egito. Então ele tinha capacidade de governar, ele tinha mesmo. Só que o Eterno não queria que ele governasse, queria que Moisés fosse o líder. E era exatamente a pessoa a qual ele desprezava, era Moisés. Na concepção dele, Moisés não merecia herdar nada. E tem um detalhe, só havia se passado 2 anos. Estava no 2º ano. E ele trouxe muita ira no coração, muita inveja, porque ele queria liderar, ou no mínimo ele queria ser sumo sacerdote.
Mas isso porque a esposa ficava martelando na cabeça dele. Você merece muito mais, você tem mais direito, você esteve na terra, você acompanhou o faraó, você sabe governar e não sei o quê. E ele aderiu àquele conselho da esposa dele. Com isso, ele conseguiu criar então um partido contra Moisés. Por incrível que pareça, ele conseguiu 250 homens. Isso significa que esses homens têm esposas e filhos, né? Então tem muito mais pessoas contra a liderança de Moisés. E chegou um dia de uma grande reunião, agora eu vou falar da mulher sábia. E On, o nome dele era On, somente O-N, On. Ele conversou com a esposa dele, que estava envolvido no partido do Corá e que não era uma coisa legal. E o Midrash conta que ela ouviu a história toda e falou, bom, então vamos lá, se o Corá ganhar, você vai continuar no mesmo cargo, você não vai subir de cargo e nem descer, você vai continuar no mesmo. Se está na liderança de Moisés e de Arão, você está nesse cargo, então por que você está brigando? Você está brigando por uma coisa que não existe, que não é nada. Você vai estar no mesmo lugar, ganhando coral ou perdendo coral, você vai continuar sendo uma pessoa que esculpe madeira. E ele, então, se posicionou com arrependimento. Só que ele tinha dado a palavra dele a Corá, de que iria participar da reunião para os últimos, né, para tomar o poder de Moisés. Seriam os últimos reparos, né, de como eles iriam agir para tomar o poder de Moisés. E então, a mulher dele falou, não, deixa comigo. E ela preparou um vinho para ele, muito forte. E nesse vinho ela deve ter colocado algumas ervas que fazem adormecer. E aí ele dormiu. E quando vieram, não era costume a mulher expor os cabelos, né? A mulher casada era como se ela estivesse nua. Então ela tirou todo o aparato da cabeça dela, os lenços. E quando os homens vieram chamar o On, ela atendeu eles, eu estou com a minha cabeça descoberta e o On está dormindo. E eles vieram umas 3 vezes no decorrer da noite atrás de On, antes da reunião. Só que sempre ela falava que ele estava dormindo e ela estava de cabelos soltos. E o povo hebreu, eles têm esse pudor, esse respeito. Se a mulher está na tenda de cabelo solto, eles não podem vê-la. Então isso é uma característica que somente o povo hebreu carregava, eles mantinham esse respeito. Então, por ela estar de cabelos soltos, eles não podiam adentrar na casa e acordar o On. Então por isso ela salvou ele. E aí quando o On acordou, mais tarde, perdeu a hora do encontro com o Corá, ela fala, olha, vá pedir desculpa para Moisés que ele vai te perdoar, é fácil. E ele falou, é vergonha demais para mim. E é dito no Talmud, né, que ela foi aos prantos conversar com Moisés. E Moisés veio até On e comentou com ele que ele estava perdoado, que ele tinha que sair em viagem. E aí encerra a história de On. Vamos voltar para Corá. No dia seguinte, Corá, todo arrumado, todo equipado, chegou para tomar o poder, para destituir Moisés do cargo dele, junto com Arão. Nisso, o Moisés fez uma coisa muito legal. Ele falou, bom, vamos fazer o seguinte, vamos adiar isso para amanhã? Amanhã vamos oferecer incenso, é o dia de oferecer incenso para o Eterno. Aquele que for digno de oferecer o incenso, traga suas frigideiras com suas ervas para fazer o incenso para o Eterno, que o Eterno vai receber o incenso se você for digno. E ele, então, voltou um pouco frustrado, mas no dia seguinte ele era tão rico que ele tinha um incenso para... Incenso era uma coisa cara na época. Ele tinha incenso para os homens, os 250 famílias que estavam com ele, e ainda ele, né? E as frigideiras. Então ele deu as frigideiras e o incenso para todo mundo levar. No dia seguinte eles chegaram com incenso e o Corá chegou muito altivo e debochado e mostrou toda a sua ira contra a Torá. Até enquanto ele estava somente criticando Moisés e Arão, Moisés estava tranquilo, pedindo misericórdia ao Eterno pela vida de Corá e da família e dos seus amigos. Porém, quando ele começou a desdenhar da Torá, dizer que as leis da Torá foram leis que Moisés
havia inventado e que aquilo não serviria para nada e que não tinha importância delegar terra se é um povo que já está há 2 anos no deserto e não tem terra nenhuma. Aí Moisés ficou irado. Moisés pediu ao Eterno que arrancasse Corá e toda a sua ideia do meio do povo imediatamente. E o Eterno abriu a terra e consumiu todos eles. Inclusive aqueles 2 que acusaram Moisés, que agora eu esqueci o nome deles. Acusaram Moisés para o faraó que tinha matado um cara lá no Egito. Foram os 2 que acusaram Moisés. Abirã, eu acho, Avirã, Datã e Avirã, é isso mesmo. Eles acusaram Moisés e a família deles todas, com exceção dos filhos de Corá, que o Eterno salvou, resgatou eles, e desapareceram na terra. Porém, quando a terra se fechou, é dito que as pessoas ouviram, eles pediam socorro. Socorro, Moisés, salva a gente, pede misericórdia para o Eterno. E Moisés não podia fazer nada, porque o Moisés havia impetrado uma maldição de esquecimento. E é dito que onde havia o nome de Corá escrito nas propriedades dele, nos bens dele, tipo uma caneca personalizada, desaparecia. O Eterno não permitiu que nada relacionado à ideia de tomar o poder de Moshe existisse. Por quê? Porque uma vez que ele destituísse Moisés do cargo, ele iria apagar a Torá. Ele iria desfazer de todas as leis que o Eterno mencionou para Moisés na Torá. E deu muito trabalho mencionar, foi uma coisa trabalhosa fazer o povo aderir às ideias da Torá. Ainda é trabalhoso. Com isso, Corá deixou de existir, as ideias de Corá deixaram de existir e os filhos de Corá, né, são como as rosas, que o Eterno queima os espinhos e preserva as rosas. É dito isso. Eles escreveram vários salmos, os filhos de Corá. Acho que o Salmo 49 é de um dos filhos dele. E o Eterno não transfere a culpa do pai para o filho. Mesmo lá no deserto, ele não fez isso. Então, a Paraxá tem muito mais detalhe. Ela é maravilhosa, porque ela tem muita historinha que é parecida com o que a gente vive no dia a dia, relacionada à inveja. Não tenha inveja do seu irmão. Não queira o que ele adquiriu. Você também tem a sua atuação no mundo, não é? Porque isso vai anteceder a tua morte. Então, para tardar a sua morte, honra teu pai, honra tua mãe, não cobice nada de ninguém. Nem mesmo algo que seja benéfico você deve cobiçar. Você deve conquistar por mérito seu. A Torá é clara sobre isso, e o Eterno é muito severo com quem age com desdenho com a Torá. Então, honrando a Torá, você honra o Eterno. As leis estão aí, vamos preservá-las e vamos observá-las. Shabbat Shalom, observe a Torá, ame, se apaixone pela Paraxá, que é uma coisa maravilhosa de você ter, e Shavuot Tov. Shavuot Tov, senhora Rejane falou bastante hoje. Agora o Edalmo, pai da família Rodrigues, vai falar agora um pouco. Um momentinho. E aí, senhores, shalom para todos. O que acontece? Me perguntaram aí através do vídeo, uma pessoa que está acompanhando, o que seria essa questão de poder de polícia na Torá, que é o pão e a instrução. Vamos lá. Se a Torá está sendo bem tratada, bem cuidada, tá? Certamente o pão, o alimento, a compra do mês, as contas pagas estarão sendo regularizadas. Como também a instrução acadêmica dos seus filhos em casa, a instrução referente a saber fazer coisas que vai poupar um gasto econômico, que vai trazer saúde também e limpeza, também estará em evidência. Como também em contrapartida, o fato de você não cuidar do alimento, do pão, e não cuidar da instrução, você certamente deixará a Torá numa situação muito precária e que tudo aquilo que a Torá está instruindo vai passar a ser maldição e não bênção. A Torá então é clara, o poder de polícia da Torá, tá, não precisa de nenhum governo, uma polícia em cima, mas sim o pão e a instrução.
Tendo isso, você tem uma mesa de Shabat, você tem família, você tem tudo em ordem. Então, o poder de polícia, que é um medidor e ao mesmo tempo algo que vai corrigir, é o pão sim e é a instrução. Se está faltando instrução e só tem pão, pode ficar certo. A Torá está passando de maneira malévola e está destruindo a sua vida. Agora, se só está a instrução e não tem o pão, também é destrutivo. O correto é ter tanto o pão quanto a instrução. Então fica aí o café da manhã para todos, um ótimo Shabat, desculpa a demora, passou um pouquinho, no caso aí, muito obrigado e um shalom. Shalom.